João capítulo 9, do verso 1 ao 12. Eu queria que você tivesse sua Bíblia aberta. Lembrando a igreja que terça-feira, culto de estudo da palavra de Deus, também é a nossa reunião de obreiros. E no próximo domingo é ceia do Senhor, não é isso? Terceiro domingo, domingo da ceia do Senhor. Aquela ceia abençoada, de 9 às 11, 10 no máximo, né? Acharam? Eu vou ler no verso, a igreja, o verso seguinte. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Uns diziam: é este, outros: parece com ele. E ele dizia: sou eu. E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Verso. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Solange que nos visita. Ela está pedindo oração pelo Carlos Henrique. Nós vamos orar, tá? Vamos apresentar-se. Meus amados, nós chegamos aqui, como a cada domingo, seguindo um texto da palavra de Deus no livro de João. Estamos estudando o livro de João. Chegamos ao capítulo 9, onde tem uma das histórias mais belas, mais emocionantes da Bíblia. E é cheio de riqueza. Às vezes você fica até difícil falar qual é a mais emocionante, mas essa é uma das histórias de destaque. Até porque até então ninguém nunca que era cego tinha sido curado. Jesus começou a curar cegos. Ninguém antes dele fez esse tipo de milagre. E esse texto nos traz algumas ricas lições para a nossa vida cristã. A primeira delas: esse homem era um homem cego de nascimento. Nasceu cego. Que deve ser terrível, deve ser muito difícil para uma pessoa enfrentar essa enfermidade. Principalmente quem já teve a oportunidade de ver um dia. Mas a pior das cegueiras não é a física. Até deixo essa palavra de consolo a irmãos nossos que sofrem da cegueira física. Essa não é a pior cegueira. A pior cegueira é a cegueira espiritual, a cegueira da alma. Essa é a desgraça total. Essa é a que conduz a uma derrota aqui nessa terra
e na vida eterna uma segunda morte eterna, que segunda morte na Bíblia quer dizer definitivamente ir para o inferno. Eu, quando professor de escola de primeiro e segundo grau, colégios estaduais, municipais, tinha um filme que eu passava para os alunos assistir, e esse filme eu pedia para os alunos fazerem um resumo de qual foi a mensagem dada pelo filme, nas suas entrelinhas. O que é isso, mensagem entre linhas? Quando você lê um bom livro de romance, uma história, quando você vê um bom filme sério, bom, ele tem uma mensagem nas entrelinhas. É aquela mensagem que não está exposta na história, mas está por trás, trazendo uma mensagem para mim e para você, para quem está lendo o livro, para quem está vendo o filme, ou numa peça de teatro. Então, numa boa peça de teatro, num bom filme, num bom livro, tem uma mensagem que vai além do que está aparecendo ali naquela historinha. É aquilo que a gente chama de mensagem entre as linhas. Você tem que ter a percepção de fazer a leitura. Qual é a mensagem que o autor está trazendo ali? Que não está claro de imediato, mas que você vai fazer essa dinâmica e fazer essa descoberta dessa mensagem. Então tem mensagens em livros, teatro e filmes, mensagens malignas que estão ocultas, escondidas. Existem mensagens benignas. E esse filme que eu passava para os alunos fazer um resumo e trazer qual era a mensagem que estava por trás daquela linda história, é de um filme chamado Perfume de Mulher, que é um filme que eu recomendo a todos vocês que assistirem. É um filme com o Al Pacino, foi onde ele ganhou o Oscar. Eu não me lembro se o filme foi ganhador de Oscar. A história de um militar já na reserva que ficou cego na guerra do Vietnã. E um jovem estudante pobre, nos dias de feriados, enquanto ele estudava numa faculdade de gente rica, ele estava lá porque ganhou uma bolsa, e num período de feriado, se tinha um carnaval nosso aqui, de 4, 5 dias, enquanto que os jovens ricos iam viajar com seus pais, ou retornar para suas casas para descansar, esse rapaz que não tinha família e era pobre, procurava algum serviço para fazer, para poder se sustentar na faculdade. E ele conseguiu de ficar, porque a família ia viajar, a família desse ex-combatente ia viajar, então ele ia ficar só. Então, como ele era cego, ele ia acompanhar aquela pessoa durante aqueles dias. E aí eles caem numa aventura muito grande, umas loucuras, e depois esse jovem é acusado por uma equipe de jovens ricos de uma bagunça que fizeram com o diretor da faculdade, e acorda sempre história para o lado mais fraco. Aquele rapaz estava passando ali por perto e acabou sendo acusado de ter sido feito aquilo. A diretoria sabia que não era aquele rapaz, mas precisava acusar alguém, expulsar alguém, para mostrar a rigidez da escola. Mas os outros, os pais eram milionários, não tinha força para mexer. A diretoria não quis mexer. Até que esse homem cego enxergou toda a história, viu que havia uma armação, viu que havia uma malandragem da diretoria, querendo arranjar um bode expiatório para ficar livre da situação. Ele assume a responsabilidade no diretório da universidade e faz uma linda defesa a esse rapaz, e o rapaz é solto e aqueles outros são expulsos da faculdade. E aí eu pedia para os alunos, qual é a mensagem que está nas entrelinhas desse filme? E os alunos trabalhavam
dizendo que mesmo ele sendo cego, ele conseguiu enxergar o que estava se passando na vida daquele rapaz, na vida da universidade, a sujeira que estava dentro da diretoria da faculdade, querendo expulsar um rapaz simplesmente porque ele não tinha defesa, era um pobre, tapando o sol com a peneira em cima daqueles jovens ricos, e ele, sendo cego fisicamente, consegue desvendar isso, salvar aquele rapaz, e envergonhar a diretoria e desmascarar os pais que estavam bancando com dinheiro aquela situação. A mensagem do filme é essa, que uma pessoa, ainda que cego fisicamente, ele tinha uma capacidade com a sua alma, com o seu espírito, enxergar, enquanto que os que tinham a visão física não enxergavam ou não queriam enxergar a realidade. E acontecia isso com Jesus, porque os gentios, alguns aceitaram Jesus, como a mulher Sírio-Fenícia, como um comandante romano que não era judeu, enquanto que os estudiosos da Bíblia, os fariseus e sacerdotes, não conseguiram interpretar a palavra de Deus e não conseguiram enxergar que Jesus era o Cristo. Quer dizer, e Jesus chegou a falar isso: vocês que só têm vista não veem, e outros que nem têm visão estão vendo. Então, amados, nós, e dentro da igreja não é diferente. Muita gente tem os seus olhos pensadinhos, porém não enxerga o que Deus está fazendo na sua vida, na igreja em que congrega, na sua família. Ele só reclama, só vê coisa ruim, só tem murmuração na boca e não consegue enxergar as bênçãos que Deus está realizando. Essa é uma realidade muito triste. Enquanto que pessoas às vezes fisicamente não conseguem enxergar, têm visto pelos olhos da alma, do espírito, o que Deus está fazendo na sua casa, na sua vida, na igreja, e os milagres que Deus está fazendo. Então nós temos que ter cuidado com essa enfermidade da cegueira espiritual, da cegueira da alma. E Jesus, caminhando em Jerusalém, passa perto de um homem cego de nascença, mendigado. E os seus discípulos de imediato perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Essa é a primeira lição que eu quero puxar aqui para vocês. Amados, nós temos uma doença dentro de nós. Nós temos facilidade de acusar as pessoas. Eu, como pastor presidente, a gente é colocado como pastor, muitas situações como juiz, para conciliar, para organizar, para direcionar, para tomar uma decisão. A gente tem que estar vigiando e orando constantemente para não fazer juiz errado, juiz imediato, olhar as coisas só para um lado da moeda, não parar para observar o outro lado da moeda. Isso é um perigo que eu corro diariamente, pastoreando um rebanho tão grande como esse, decisões constantes a serem tomadas, não só aqui com vocês, mas como membro da diretoria da convenção, que a gente ouve problemas, tem reuniões para ouvir confissões, problemas, solucionar problemas. A nossa tendência imediata é aquela de atirar a pedra e dizer: isso é um pecador, isso é um desgraçado, esse merece essa desgraça que está passando. Essa é a nossa tendência.
Os discípulos, quando viram esse homem, poderiam ter perguntado: Senhor, qual é o motivo dessa situação? Não, eles de cara já taxaram a situação. Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais? Porque ele nasceu cego. Nós temos esse vício de qualquer pessoa passando uma luta, uma enfermidade, uma dificuldade, problemas familiares, quebras na família, quebras financeiras, de imediato a gente está com uma pedra na mão e dizer: isso está acontecendo com ela porque ela pecou, isso está acontecendo com ele porque ele pecou. E a gente, na nossa língua difamadora, não sabe que às vezes aquela situação é o contrário. Aquela pessoa está passando por aquele problema, aquela luta, para a glória de Deus, porque Deus tem um negócio tremendo lá na frente. E aí nós caímos num pecado horrível. Os amigos de Jó, em vez de chegar para consolar Jó, chegaram com pedras na mão para condená-lo. Você está passando por isso, seus filhos morreram, sua mulher está nessa situação com você, você perdeu o seu gado, a sua fazenda, a sua riqueza, porque você é um homem mau, um pecador. Essa foi, olha, irmão, a Bíblia diz que Satanás foi acusar Jó perante o Senhor. Mas com amigos igual esse que Jó tinha, não precisa nem de Satanás ir lá acusar ele, não precisa. Ó, 3, 4 amigos desse aí, meu irmão, não precisa de Satanás nenhum para perturbar um cara desse. Que ali é Satanás ao quadrado. Em vez de chegar para chorar com Jó, chegaram para acusá-lo e dizer: todas essas misérias da sua vida é porque você pecou. Essa é a primeira lição que nós estamos nesse texto. A facilidade que eu e você temos de acusar as pessoas quando estão passando por uma luta, uma provação, nós imediatamente vamos encarar a pedra do bolso e dizer: esse está passando por isso porque pecou contra Deus. Tem uns que soltam até profecia em cima da pessoa. Eis que eu te digo: conserte sua vida, seu miserável. Enquanto eu não consertar, eu não vou te abençoar. E o coitado está debaixo de uma prova, porque Deus está preparando uma grande glória, uma grande bênção na vida dele. É verdade que muita gente está debaixo de luta porque pecou realmente. Mas nós não temos que jogar pedra em ninguém, temos que ficar calado, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Estava conversando com alguém que passou, está fazendo um tratamento de recuperação de drogas, dependência química. Ele falou: pastor, hoje eu olho para qualquer pessoa que mexe com drogas ou que está na fraqueza, eu não jogo uma pedra, porque, pastor, a gente vai lá comprar essa miséria dizendo não dentro da alma, do coração, mas tem um negócio dentro da gente que vai lá e quer usar. A gente não quer, mas usa. Uma pessoa está passando por um divórcio, um problema na família, vai lá a gente jogar pedra. Eu não soube cuidar da mulher, não soube cuidar dos filhos, ou não soube cuidar do marido. Irmãos, ninguém casa para divorciar. Ninguém casa assim: estou casando hoje, mas daqui 2, 3 anos eu me divorcio. Vou casar hoje, mas eu quero ter alguns filhos, quando eles estiverem assim na flor da idade, quero divorciar. Ninguém faz isso. São as lutas dessa vida, são as nossas fraquezas, a nossa pequenez, a nossa pequena capacidade de resolver, de solucionar questões, que vem trazendo isso. Então olha, a primeira lição aqui: a partir de hoje nós pararmos de jogar pedra nas pessoas que estão passando luta. Porque às vezes aquela pessoa está passando luta porque Deus está dando uma luta para ele, porque Deus está preparando para, em cima daquela pessoa, daquela família, o nome de Deus ser glorificado. Jesus disse a eles: ninguém pecou, está maluco? Ninguém pecou aqui não. Não. Porque a cultura do judeu era uma cultura de prosperidade.
Qualquer coisa negativa na vida queria dizer que a pessoa está debaixo de maldição. Está entendendo? Então a cultura do judeu é: se Deus está comigo, nunca nada vai dar errado. Uma cultura errada, porque isso não está na Bíblia. E não está no Antigo Testamento. Porque eles só liam o Antigo Testamento até então, os evangelhos não tinham sido construídos. São pessoas que não conheciam a palavra de Deus, apesar de ser religiosos desde a infância, mas não conheciam, porque se conhecesse, não falavam isso, porque Abraão, que era homem de Deus, passou luta. José, que era homem de Deus, passou muitas lutas. Josué passou lutas. Ana, que era mulher de Deus, passou luta. O povo de Israel, que era o povo de Deus, passou luta. Davi, que era homem de Deus, passou luta. Elias, que era profeta do Senhor, correu e se escondeu na caverna por causa de uma mulher, medo de uma mulher. Então era uma visão errada da palavra de Deus. Eles achavam que se tem Deus na vida, nunca nada vai dar errado. Isso não é uma verdade, isso não existe na palavra. A palavra de Deus não promete vida 100% aqui nessa terra para ninguém. Até porque Deus não quer que nós tenhamos vida 100% aqui, porque se tiver, com a nossa carnalidade, nós nunca vamos ter saudade do céu. E o nosso lugar não é aqui. Nós estamos aqui de peregrinos, somos passageiros. Se somos passageiros, a terra não é nossa. Se não é nossa, não tem nada a ver conosco isso aqui. A gente usufrui das coisas aqui, mas não pode pôr o coração nelas. Nosso coração tem que estar na santa cidade de Jerusalém, na eternidade com Deus. Então a grande lição: pare de olhar para a esquerda e para a direita e jogar pedra no irmão, na irmã que está passando uma luta. Tem irmãos que em época de luta ele até some da igreja com medo dos crentes acusar ele. Perdeu um emprego, uma coisa ou outra. Nosso Deus é Deus de milagre, de prosperidade, mas muitas vezes ele nos prova. Sabe-se lá qual é o motivo? Que a Bíblia, daí um tema que a Bíblia não esclarece 100%, é porque o justo sofre. Não tem uma resposta 100% na Bíblia. Tem mais ou menos. Seria essas duas respostas que eu vou dar. Uma, porque Deus está te provando para te abençoar lá na frente, como foi o caso de Jonas. E outra, porque Ele está te provando porque você está sendo desobediente, como foi o caso de Jonas. Mas não fecha, a questão ainda é mais complexa. Amados, alguém sofrendo, alguém passando a luta, não jogue mais pedra. Ore por essa pessoa, ou na pior das hipóteses, já que você não quer orar, caminhe. Essa é a função minha e sua. Senhor, quem pecou? Olha a convicção desses homens. Vamos contextualizar as pessoas. Isso aqui não é os discípulos, não somos nós. Senhor, quem pecou? Olha que convicção. Quem pecou? Foi ele ou os pais? Olha só. Não bastava só ele ter pecado, não. Ainda foram buscar lá nos pais. Hereditário. Pecado hereditário. Jesus deu a resposta certa. Nem ele, nem seus pais pecaram. Isso aconteceu na vida dele para que a glória de Deus se manifeste. Eu e você podemos estar jogando pedra em cima de alguém, e nós estamos sendo preparados para o Senhor para que a sua glória se manifeste na sua vida ou na nossa vida. Essa é a primeira lição que esse texto nos deixa. Essa é a rica lição. Amados, quem sabe a luta que você está passando hoje, que muitos estão te apedrejando, é porque na sua vida daqui a pouco o Senhor vai manifestar a sua glória, a vitória de tamanha que todos vão ficar confundidos, como esses homens aqui ficaram confundidos. Foi ele que foi curado ou é outro? Quem é que foi? Ele disse: não sou eu. Receber pedrada não é fácil não. Salmo 70, o salmista está lá clamando: Senhor, até quando? Até quando o povo vão zombar de mim e rir? E dizer: está escrito no Salmo 70. Senhor, tem misericórdia de mim e me socorre, eu não aguento mais o povo
jogando pedra, porque não aparecia um para dizer: vem cá, rapaz, vou te ajudar aqui, vou orar por você. Amados, quem sabe as suas lágrimas hoje, seu sofrimento aqui hoje, é porque o Senhor está preparando um dia de glória na sua vida para confundir a luta. Quem sabe a miséria, a luta que você está passando hoje, o sono que você tem perdido, o Senhor está preparando um dia de glória, em que todos vão ficar confundidos pelo que Ele vai fazer na sua vida. E nós temos que parar com isso de acusar as pessoas. Passou uma grande luta, isso deve ter feito algo bom. Glória a Deus. Essa é a primeira grande e rica lição. A outra lição maravilhosa, Jesus diz assim: ele encontra o homem, depois de ter repreendido eles, ele diz para eles: eu sou a luz do mundo. E aí ele chega no homem, e aqui uma loucura acontece aos nossos olhos. A Bíblia diz que ele cuspiu na terra, fez um lodo, passou no olho daquele homem, e disse ao homem: vai ao tanque de Siloé. O tanque de Siloé quer dizer o enviado, estava anunciando o próprio Cristo. Vai lá e lava os seus olhos. Olha aqui para mim. Muita gente não recebe as bênçãos de Deus porque quer estabelecer uma forma de Deus operar. Deus não tem forma de operar, não. Ou tem gente que quer estabelecer uma forma. Tem gente que quer estabelecer uma forma para Deus operar. Deus não trabalha com forma, não. Deus trabalha com formas variadas. Se Deus curou um desse jeito, agora toda vez vai ter que cuspir no chão, fazer lodo e mandar no tanque de Siloé. Não. Deus trabalha de formas diferentes. O nosso Deus, se Ele trabalhasse com forma, Ele era desse tamanhozinho pequenininho. O nosso Deus, Ele trabalha com formas variadas, de formas diferentes, que confundem a nossa cabeça, para desarticular a nossa sabedoria, a nossa intelectualidade, o nosso conhecimento, o nosso poderio, entre aspas, e mostrar que só Ele é Deus, e que nós não somos nada, e que os seus milagres vêm de formas diferentes, de formas que nós não imaginamos, da onde vem, como vem, quando vem, a hora que vai ser e como vai ser. Sabe qual é a riqueza disso para mim e para você, que Deus trabalha de várias formas e não com uma forma? É porque o seu milagre pode acontecer aqui hoje, sem você ter esperado. Num culto simplesinho, o Senhor pode manifestar uma coisa. Lá na sua casa, você levanta lá, começa a cantar, e de repente o Senhor opera um milagre, quebra a barreira. O Senhor não tem uma forma, Ele tem formas variadas. Isso para mim é um consolo, é uma riqueza, porque eu não tenho que ficar esperando aquilo ali. Por exemplo, na ceia de dezembro, se Deus permitir, nós vamos dar de brinde esse carro. Ali tem uma forma. Seu nome, o seu CPF está sendo anotado, e lá no dia vai dizer, e você recebe um número, e lá no dia vai dizer as dezenas do seu número. Não precisa nem de pôr aqui, viu? Foi mudado o sistema para todo mundo participar, porque se fosse papel aqui, às vezes
os que estão primeiro aqui seria mais vantajoso do que os que são últimos. Então, para não ter isso, chegamos a uma conclusão, sorteio os números, e aí não há nenhuma dúvida. Então lá é uma forma, vai ser dessa forma, não tem outra. Então você vai esperar naquela forma. Com Deus não tem que ficar esperando naquela forma. Com Deus Ele tem formas variadas. Você não precisa esperar uma formazinha de milagre, não. Ele tem formas diferenciadas de fazer milagre. E hoje aqui nessa noite, Ele pode fazer um milagre aqui através da palavra ministrada, através de um hino cantado, através de um irmão simples que você nunca viu na hora da oração, colocar as mãos no seu ombro e o Senhor operar um milagre na sua vida. Isso é na área sentimental, é na área financeira, é na área escolar, é nos projetos, é na área ministerial. Deus trabalha de formas diferentes. Isso mostra o poderio, a riqueza do nosso Deus, de como Ele tem variedades para trabalhar. Eu e você temos formas limitadas. Ele tem formas variadas. Então hoje o seu milagre pode acontecer. Olha, eu estou sentindo uma noite de milagres aqui. Deus não ia nos dar uma palavra sobre milagre aqui e as formas diferentes dele fazer milagre para nós sair daqui de mão mandando. Deus tem um milagre aqui para mim e para você nessa noite. Cuspiu na terra, olha que loucura. E os discípulos olhando aquilo, meu Deus do céu, o que é isso? Esse homem é nojento demais. Cuspiu na terra. Que nojento isso. Ainda mais o judeu, que era uma nojento, se não lavasse a mão para comer era pecado. Jesus foi acusado disso. Agora ele vai lá, cuspe, faz o mundo, passa no mundo, vai ali naquele tanque. O senhor não vai orar por mim? Não. Teve um cego que ele teve que orar 2 vezes. Ele orou, falou: e aí, você está enxergando? Ele falou: rapaz, só assim parecendo árvore. Mas Jesus falou: não, tá bom, deixa eu orar aqui. Aí agora, vai estar tudo direitinho. Olha aqui. Aquele homem, a Bíblia diz que imediatamente aquele homem voltou glorificando. E foi curado. O Senhor hoje pode estar fazendo uma loucura aqui para mim e para você aos nossos olhos, mas através dessa loucura operando um grande milagre na sua vida, na sua casa. Deus pode usar pessoas através da palavra que está sendo ministrada aqui hoje, das barreiras que estão sendo quebradas, para amanhã um grande milagre acontecer essa semana, esse mês na sua vida. Oh, glória a Jesus, eu creio nisso. Porque o nosso Deus não está preso a uma forma, mas Ele trabalha de formas variadas, porque Ele criou os céus e a terra e todo o poder está nas suas mãos, e Ele não está limitado a nada. Ele não está limitado aos nossos conceitos e preconceitos. Ele está acima dos nossos conceitos. Ele está acima dos nossos preconceitos para operar o seu milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Jesus. O homem antes vivia como mendigo e pedindo esmola. É isso mesmo. Eles acusaram ele de pecador e os seus pais porque ele estava pedindo esmola e mendigo. Por que isso? Porque todos nós, quando estamos passando luta, irmão, somos olhados como mendigos e pedidores de esmola, de miséria. Porque a gente está na luta. Luta, ninguém está desfilando. Luta, a gente anda coração quebrantado, cabisbaixo, angustiado, triste, poucas palavras. É uma alma mendigando por alguma bênção, um milagre.
Mas interessante, os sacerdotes cheios de sabedoria, com roupas que desfilavam pela cidade para mostrar que eram os sacerdotes, que faziam orações diferenciadas para mostrar que é sacerdote, que quando jejuavam mostravam o rosto de jejum para mostrar que era sacerdote. A esses Jesus não teve milagre na vida deles e nem contato com eles. Mas um que se sentia mendigo, um que se sentia um pedidor de esmola, independente de Deus, a esse Jesus foi ao seu encontro. E esse nem clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse nem viu Jesus passar. Foi Jesus que foi ao encontro dele e operou o milagre na vida dele. Meu irmão, olha, é por isso que a gente não deve jogar pedra em ninguém, não. Porque nessa sua angústia, nessa sua luta, pode ser o momento certo que Deus está preparando para chegar e te abençoar. Porque é nessa hora que a gente sente. O que é o mendigo? O que é o pedidor de esmola? É aquele que não possui nada. É aquele que olha para as coisas que tem. Pode ser até um rico, mas quando ele está passando uma luta, né? Eu era pastor lá em Angra dos Reis, eu tinha acesso lá no Yacht Club, jogava bola lá toda quinta-feira, e eu estava constantemente ali. E a lancha, o iate mais bonito que tinha lá, até esqueci o nome dele, era um nome legal de se falar. Era o mais bonito. E eu falei com o marinheiro, eu nunca vi esse iate sair aí, passear. Ele falou: pastor, esse homem, ele comprou esse iate, caiu no câncer, está muito enfermo à beira da morte. É milionário, mas a doença o impedia de desfrutar. Então ele podia ser milionário, mas não estava com a situação de mendigo, um pedidor de esmola. Porque quando a gente está na luta, a gente fica assim, pode ter o que for. Mas sabe o que é bom nisso, com a vantagem? Que a gente fica esvazia. O mendigo é o quê? O que se esvazia de si mesmo. Pedidor de esmola é aquele que está pronto a pedir misericórdia de Jesus, porque quando a gente está bem demais, a gente tem até a hora certa para orar. Né? A gente nem fala assim mais: ô Senhor, tem misericórdia de mim. O troço está tudo bom demais. Mas o pedidor de esmola quer dizer que é aquela pessoa que sempre está ali dependendo do Senhor. E olha aqui, é para quem se esvazia de si mesmo, é para quem sempre está pronto a pedir ao Senhor, é para esse que o Senhor vai cuspir no chão, fazer um lodo, passar nos olhos dele e dizer: vai ao tanque de Siloé, que o milagre vai acontecer. É para quem se esvazia de si mesmo, é para quem está pronto a estender as mãos ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me dá uma bênção tua. Você pode levantar a sua mão direita, feche os seus olhos, assim, nessa posição, assim, ó, assim, abre os seus olhos, só para você ver qual é a forma da sua mão, assim, ó, a mão de pedir, feche os seus olhos. Senhor, tem misericórdia de mim no teu corpo. Nós não somos nada, não temos nada no seu Senhor. A nossa esperança está no Senhor. A nossa vida está no Senhor. A nossa casa está no Senhor. A nossa família está no Senhor. Os nossos bens estão no Senhor. O meu ministério está no Senhor. Senhor, o nosso futuro está no Senhor. Tem misericórdia. Coloca uma bênção na mão do teu povo. Coloca uma bênção na mão da tua serva nessa noite. Coloca uma bênção na mão do teu servo. Coloca uma bênção na mão dessa moça, desse rapaz. Coloca uma bênção na mão dessa adolescente, dessa adolescente. Coloca uma bênção na mão desse casal. Coloca uma bênção na mão dos obreiros, dos músicos. Ó Deus, coloca uma bênção nas nossas mãos nessa noite. Tem misericórdia de nós. Aleluia. Oh, glória. A Bíblia diz que aquele homem veio enxergar. Olha que loucura isso. A Bíblia diz que ele era cego de nascença. Eu fico imaginando, olha aqui, um cego de nascença enxergar a primeira vez. Ele não sabe que você é uma pessoa que ele nunca tinha visto. Olha a surpresa que é para a mente.
Olha aqui para mim. Olha a surpresa que é para a mente e para os olhos dessa pessoa, o coração dessa pessoa. Nunca chegou na vida, não sabe definir o que é rio, o que é praia, o que é uma pessoa, o que é um homem, o que é uma mulher. Ele não sabe definir isso. Ele está enxergando aqui a primeira vez, ele não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, porque ele nunca viu. Ele não sabe se é rosa, azul, verde. Ele nunca viu isso. Olha o choque na cabeça desse homem. Ele não sabe o que é árvore, o que é pássaro. Que agora ele está vendo tudo. E alguém viu ele passando e disse: vem cá, isso aí não é aquele que vivia mendigando, não é o cego de nascença? Uns diziam: ele mesmo, rapaz. E como é que ele está vendo? A outra dizia: não, acho que ele não, parece com ele, mas não é ele não. Aí ele chegou e disse: sou eu sim. Amados, o Senhor vai operar um milagre na sua vida nessa noite. E não tenha vergonha de declarar que foi o Senhor que fez esse milagre na sua vida. Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer e glorificar. Se o Senhor operar um milagre na sua vida, não tenha vergonha. O evangelista irmão Marcos me procurou hoje e disse: pastor, quero dar um testemunho. Eu estava passando uma luta tremenda financeira. Fiz a campanha dos focos. Sem condições, fiz o propósito com Deus de dar o meu dízimo. Deus abriu um emprego para mim na área de segurança. De repente começou os desempregos. Minha empresa mandou 800 embora e me chamaram. Eu fui para lá angustiado, porque eu tinha feito compromisso com o Senhor. Pensei: Deus me esqueceu. 800 já tinha sido mandado embora. Ele é chamado e falou: também estou indo. O homem chamou ele e falou: você vai subir de cargo e seu salário vai aumentar. Aí um dia ele veio falar para mim: pastor, eu quero pegar o meu carnezinho também para me contribuir. Amados, o Deus do milagre está aqui para fazer milagres. Parece com ele: não, senhor, sou eu mesmo. As pessoas vão ficar olhando, aqueles que diziam: ó, ele está passando por essa luta porque pecou, porque é um miserável. Daqui a pouco o milagre vai acontecer na sua vida e eles vão dizer: não pode ter sido com ele esse milagre. Você vai chegar aqui e vai dizer: foi comigo mesmo, sou eu mesmo que recebi o milagre. Mas quem fez isso com você? Hoje em dia a gente sabe, rapaz, você está andando para lá e para cá. Então, não, foi um homem aí chamado Jesus, ele me encontrou e me disse que era para mim. Pôs uma lama no meu olho, mandou eu ir no tanque de Siloé, disse que eu ia ser curado, eu estou curado. E ele que me curou. Então eu ando para onde eu quiser. E qual é o nome dele? É Jesus. Amados, há uma esperança para mim e para você. As portas podem estar trancadas de todo tipo de carro, de ares e ferrolhos, mas a Bíblia diz que Jesus tem a chave nas mãos. A enfermidade pode ser a pior possível, mas Ele é que cura-nos das enfermidades. O problema pode ser o maior, mas Ele mesmo disse: não há coisa impossível para Deus. Hoje é noite de milagre na sua vida. Eu queria que você colocasse.